Sejam todos muito bem-vindos para a Hora do Aplicador. Nessa série que vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras, eu trago muita informação aqui sobre o mundo dos adesivos. Técnicas, produtos, falo também sobre ferramentas e vamos ter muitas entrevistas. E hoje, galera, a gente vai falar sobre técnicas específicas para você fazer os cantos de móveis. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre técnicas de acabamentos de cantos. Vou fazer formas diferentes de se fazer esse acabamento. E hoje, galera, a gente não vai falar sobre limpeza, sobre como tirar bolhas, não vamos falar nada disso. O nosso foco hoje é mostrar para vocês como se faz alguns tipos de acabamentos em cantos. Existem muitas empresas, pessoal, que precisam de profissionais, aplicadores de adesivos para trabalhar lá nas empresas. Mas se não é o seu perfil, se você quer trabalhar como freelance, autônomo ou quer ter uma empresa de aplicação de adesivos, o mercado está muito aquecido e muito favorável para você que quer vir para a área. Esse mercado, pessoal, ele dá muito certo. Eu já tenho vários alunos aí no Brasil, tem o Alan, tem o Eduardo, tem o Fernando, todos eles trabalham focados em envelopamento ou aplicação decorativa. Móveis, paredes, eletrodomésticos, e é uma área que só cresce e a gente está com uma margem muito boa para se trabalhar nessa área. Então, se você quer ter uma renda extra, se você quer ter mais tempo para sua família ou quer ter flexibilidade de horário, a hora é essa. Vem para a profissão de aplicador de adesivos que tem muito mercado ainda para ser explorado. Pessoal, eu vou começar falando para vocês a forma errada de se fazer. Então, a forma errada de se fazer é quando não dá certo. E eu vou explicar. Calma que não ficou vago, mas vocês vão entender aí até o final. A questão é a seguinte: se você fizer de uma maneira e não der certo, ela está errada. Se você fizer de uma maneira e dá certo, ela está certa. Eu digo isso porque tem muita gente que acha que só tem uma maneira de se fazer as coisas. E nessa aula específica aqui eu vou mostrar para vocês 4 formas de se fazer cantos aqui de móveis, né? Eu tenho aqui um cubo que a gente vai utilizar, então eu vou mostrar para vocês 4 formas diferentes de se fazer esses acabamentos dos cantos. Então, o que eu quero falar com isso? Não existe só uma maneira de se fazer esse acabamento. Então, se você está vindo para a área ou se você já está na área, abra sua cabeça, porque a gente tem várias formas de se fazer o mesmo trabalho. Então eu vou começar aqui, pessoal, pegando o material. Esse material é decorativo, né? Então eu vou começar trabalhando com esse material e eu tenho que ter material sobrando para fazer a parte de cima e as laterais. Eu vou começar pegando aqui um cortador de liner e vou tirar material suficiente para mim fazer essa aplicação de cima e das laterais com segurança. Eu sempre deixo uma margem de erro aqui, pessoal. Quando a gente está falando de móveis, se eu deixar 1 centímetro para cada lado, tá de boa, dá tranquilo para a gente trabalhar. Só que lembre-se o seguinte, por exemplo, quando você for trabalhar uma porta num armário, né, ela vai estar nesse sentido aqui, não é só a frente que você precisa fazer. Você precisa fazer as lateraisinhas aqui, a parte de cima, a parte de baixo, para que quando você tiver com ele fechado, não fique aparente aqui essas partes. Então calcula, começa a medir aqui, ó, de um lado, dá a volta aqui passando pela lateral, passa a frente e termina aqui do outro lado. Não tira só a medida da frente não, que vai acabar faltando material aí para suas aplicações. Então aqui, ó, vou fazer uma medida mais ou menos aqui, né, porque esqueci de pegar a trena também. Mas tá tranquilo, vamos lá. Checklist, já ouviu falar? Já ouvi falar, só que daí eu faço e esqueço de... Esquece de usar o checklist. Tipo isso. Então, vou cortar aqui o material. Como eu falei pra vocês, o foco dessa aula não é saber se tá fazendo bem feita a aplicação, se vai deixar bolha. A gente não tá focando aqui em limpeza. O foco dessa aula aqui, pessoal, é a gente trabalhar os cantos. Então vamos direto nos cantos. Vamos fazer rápido aqui para que a gente consiga trabalhar direto os cantos aqui da nossa aplicação. Então aqui, ó,
Vamos lá. Apliquei, me certifiquei. Esse é um Imprimax, é da linha Decor Max. Então, vou fazer minha aplicação aqui, ó. Até aqui sem novidade, né, pessoal? Então, beleza, a gente fez a aplicação de cima. Eu conferi e vi se realmente estava dando material suficiente aqui. E agora, pessoal, a gente vai começar a fazer o acabamento dos cantos. Então, vou deixar um pouquinho mais alto aqui para vocês conseguirem visualizar melhor aqui os cantos. Então, nesse primeiro canto aqui, pessoal, como que a gente vai fazer? E essa parte a gente sempre vai fazer. Essa primeira etapa aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer para todos e eu já explico por quê. Então, nessa primeira etapa eu gosto de trabalhar com a luva aqui. Aqui é o seguinte, galera. Se eu começar a cortar desde a parte de cima aqui, ó, desse bico, o que vai acontecer? Vai ficar um cantinho aberto. Eu não quero que esse cantinho fique aberto. Então o que eu vou fazer? Eu vou moldar o canto e começo a cortar logo depois dessa parte, desse cantinho aqui, ó, um pouquinho para baixo. Então, só para vocês visualizarem aqui é o seguinte. Então a gente vai esquentar, vai moldar esse canto aqui, ó. Então, logo depois que eu fizer esse bico, aí eu posso começar meu acabamento. Nesse primeiro tipo de acabamento aqui que eu vou mostrar para vocês, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou baixar. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer da forma mais tradicional que a gente faz aqui. Então, qual que é a forma mais tradicional? Eu vou baixar aqui um canto. Fiz o canto aqui e agora eu vou fazer o corte. Então, vou lá e vou fazer esse corte. Não vou começar o corte bem do canto, tá? Então, eu vou começar... Deixa eu pensar numa forma aqui. Eu vou ter que virar canhoto agora para poder mostrar para vocês. Então, beleza. Fui lá, fiz o meu corte. E agora, esse outro lado aqui, ó, eu vou posicionar para cima. Como eu dei uma leve esticada nesse material, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma esquentada. Vou dar uma esquentada aqui, ó, para relaxar o material. E vou fazer esse acabamento aqui. Então, esse acabamento agora, o que eu posso fazer nele? Né? Eu posso trazer ele para cima do outro aqui, ó. E fazer um acabamento bem rente, reto aqui. Essa é uma opção. Qual que é a outra opção que eu tenho aqui? Eu fazer um acabamento diagonal. Faço o acabamento aqui em 45 graus, né? Só para vocês entenderem aqui. Opa! Eu acabei ficando contramão aqui, pessoal. Deixa eu tentar mostrar direito para vocês. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um acabamento cortando os dois. Tiro essa parte de cima aqui. E depois vou lá e tiro a parte de baixo. Essa parte que sobrou aqui, ó. Então, abri um pouquinho aqui com cuidado e tiro essa partezinha aqui. Depois eu venho e encosto aqui, ó. Vou fazer uma emenda seca. Então, ela vai ficar a emenda dessa forma aqui. Aí, o que eu vou fazer? Mais um pouquinho de calor para mim fazer esse final do acabamento. Beleza. Esse é um tipo de acabamento. Dá certo para todos os materiais? Não. Não dá certo para todos os materiais pelo seguinte. Esse tipo de acabamento, ele exige que o material praticamente não tenha retração.
Então, algumas situações que a gente pode utilizar. Quando a gente estiver fazendo com o material da 3M, por exemplo, o material da linha Dynoc, é um material que aceita esse tipo de acabamento aqui. Ou se a gente estiver trabalhando algum outro material que tenha uma característica que ele não encolha. Esse material, pessoal, a gente pode utilizar, né? E eu já utilizo em alguns casos esse tipo de acabamento para o material da linha SH Decor, né? Que é uma linha, é um material chinês que é revendido aqui pelo Brasil, pela Sign House. Então eu faço esse tipo de acabamento desde que eu tenha um local que não pegue sol. Então assim, esse tipo de acabamento ele é indicado para locais onde não tenha incidência de sol. Ah, mas é na minha cozinha. Beleza, mas se tiver uma janela na frente que pegar sol direto, a gente tem a incidência do sol aqui, tem os efeitos do sol. Então, nesse caso, eu não recomendo esse tipo de acabamento. Nos outros casos que eu falei, ele é recomendado. Outra coisa que é muito importante aqui é a gente começar o acabamento do canto. O corte a gente pode fazer depois, mas a gente precisa começar a moldar do canto e depois ir para o meio. O que acontece que eu vejo aí que o pessoal acaba se atrapalhando um pouco na hora desse acabamento é quando eles começam a fazer, a pessoa começa a baixar aqui e leva material para o canto. A gente tem que tirar material do canto, porque no canto já por si só vai ficar sobrando material, beleza? Essa é a primeira forma de se fazer esse trabalho. A segunda forma, deixa eu virar aqui o outro lado para vocês. A segunda forma, pessoal, é o seguinte. A gente vai trabalhar... deixa eu limpar um pouco aqui. Eu tenho uns toques. Aí quando vai ficando coisa assim, eu gosto de ir limpando, eu gosto de deixar tudo organizado. Na verdade, isso não é toque. Eu aprendi lá atrás. Eu acho que eu já te contei essa, Cláudia. Eu trabalhava aqui, tinha uma mesa bem grande, dava 6 metros a mesa de vidro, assim, era bem bacana trabalhar lá. Então a gente tinha uma mesona tal, gigante, né? E a gente ia depilando o material, ia jogando os restinhos, os pedacinhos no chão, né? Ia jogando. Aí um dia eu tava lá, tranquilo, né? Não tinha muito o que fazer naquele dia. Aí meu chefe chegou pra mim e falou assim: tá tranquilo, Diomedes? Tá de boa aí? Eu falei, hoje tá mais tranquilo. Vamos tirar esses adesivinhos do chão? Eu comecei, era mais ou menos umas 9 da manhã, era 6 horas da tarde e eu ainda não tinha terminado direito. Então eu passei o dia inteiro arrancando pedacinhos de adesivo do chão e dali pra frente eu tive esse toque. Eu nunca mais fiquei jogando material no chão. Aprendi. Galera, aprendam antes de acontecer esse tipo de coisa aí. Beleza? Bora lá. História contada. Agora a gente segue pra frente. Essa forma de se fazer aqui, pessoal, eu vou mostrar de duas maneiras. A gente fazendo na mão e dá para usar uma ferramenta também para se fazer. Então, como que a gente faz aqui na mão? Eu vou esquentar o material e vou esticar ele aqui, fazer com que ele baixe bem esse canto. Depois de esticado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sobra de material e vou trazer para o meio. Então, eu vou esquentando aqui, ó, e vou trazendo essa sobra para o meio. Então, venho trazendo para cá. E vou levando até tirar totalmente essa sobra. O acabamento desse tipo de situação, eu recomendo que você faça esse acabamento na outra dobra, dê mais uma dobra, só para ter garantia de que o material vai ficar ali. E aqui, ó, da mesma forma para o outro lado. Então a gente vai pegar esse lado aqui, ó, e esquentando aqui o material, a gente vai distribuir essa sobra. Então eu esquento e levo para o lado. Então eu faço sobrar material para cá. Eu venho tirando do canto. Eu venho esquentando
Dou uma leve esticada e vou tirando o material do canto e vou fazendo sumir essas ruguinhas aqui, ó. Se ficar, eu volto e vou tirando pro lado aqui, ó. E vou levando até eu chegar no meio, porque no meio eu vou trazer do outro lado para cá. O que eu recomendo, se você fizer um tipo de acabamento em um canto, que você faça em todos os cantos também. E não só, vamos supor que é um móvel, um móvel com várias portas. Todas as portas têm que ter o mesmo padrão de acabamento, né? O ideal é que seja feito dessa forma. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando em 2 pessoas, vocês precisam combinar como que vão fazer esse acabamento para não acabar um fazendo de um jeito e outro de outro e daí acabar ficando aquela salada, né? Então, o ideal é que se faça o acabamento da mesma forma em todos os cantos. Então, aqui de novo, vou esquentando. Esse acabamento aqui, pessoal, é um pouco mais difícil e tem outra situação também relacionada a esse acabamento. Se você tiver uma superfície de baixa aderência, como é o caso desse MDF aqui que já está sem pintura, então a gente tem uma situação de baixa aderência. Nesses casos, não é muito recomendado esse tipo de acabamento, porque o material vai querer ficar voltando ali, né? Então eu não recomendo que vocês façam esse tipo de acabamento quando tem baixa aderência. Fala, Cláudia. Eu não posso passar um primer? Boa! Eu até tinha deixado ele do lado aqui, ó. Esse daqui é um primer ele é para ACM, ele é para você colar dupla face, mas ele funciona muito bem também para a gente trabalhar móveis. Nesse caso aqui, eu acho bacana desse primer que ele é um primer spray. Então, deixa eu pegar aqui, eu vou abrir um canto aqui. Eu vou abrir um canto aqui, ó. Então, vou lá e dou aquela... Ele é de secagem rápida? 15 minutos. Em geral, né, os primers, eles têm esses 15 minutos, que é o tempo de agir o produto. Como ele é um solvente, o que acontece? Se eu colar, vou deixar aqui em cima para vocês verem. Se eu aplicar ele e não der esses 15 minutos, o que acontece? Ele pode reagir com o material, porque ele é à base de solvente. Então a gente pode ter alguns problemas como soltar o adesivo do frontal. Então a gente pode ter alguns problemas se eu não der esse tempo. Aí acontece aquele problema de cair o adesivo da parede porque a cola desplacou do... Sim, e esse é um dos piores cenários que a gente tem, né? Quando você tem o desplacamento do adesivo, né, que a gente chama tradicionalmente de cola, né? Então você tem o desplacamento da cola do frontal, do plástico. Então, daí não tem o que fazer, né? Dificilmente você vai conseguir a aderência novamente. Pode acontecer, mas são casos tão raros assim que a gente desconsidera. Então assim, o que eu recomendo? Passou o primer, 15 minutos, dá aquele tempo, depois você vai chegar com adesivo. Beleza? Tá, e se o vinil for a base d'água? Cola base d'água? Pois é, a gente tem primers específicos para base d'água, né? Esse daqui ele é mais recomendado quando a gente tem colas à base de solvente, mas eu tenho utilizado bastante em paredes que tem tinta à base d'água e ele tem dado um resultado muito bom. A parede tem tinta à base d'água e o adesivo, a cola que vem em cima, ela também é à base d'água. Então tem dado muito certo com esse material. Esse produto aqui, ele também tem em latas. Aqui, ó. Ele também tem em latas. É de 750, 900 ml. 900. Então a gente tem em latas assim. Funciona muito bem. Só que o que eu aconselho? Que você pegue um outro frasco e deixe ele em outro frasco. Por causa dessa tampinha aqui, ó, que ela é bem difícil manusear. Mas esse primer da lata é o mesmo é o mesmo. Do primer ACM? Isso. É o mesmo, até onde eu sei é o mesmo. 1400. Será?
1400 PDF, ó, tá aqui, ó. 1400 PDF, 1400 PDF. É o mesmo, só ele é envasado de forma diferente. E aqui é mais praticidade, né? Você passou ali rapidinho. Aqui a gente precisa de pincel ou de uma esponja, só que aqui a gente tem muito mais produto do que aqui. Aqui a gente tem, até vou ver aqui, 300 ml. Né? Então o custo aqui é bem melhor e a praticidade aqui é bem melhor. Aí você vai escolher qual que é melhor para você. Esse produto, como eu falei, ele é mais recomendado para você aplicar fitas, fita dupla face quando você vai fazer ACM. Mas eu tenho tido um bom resultado dele, principalmente em parede e móveis. Tá? Então tem dado certo aí para mim. Agora, galera, vamos para a terceira maneira de se fazer aqui o acabamento de canto. Nessa terceira maneira, pessoal, como que dá pra gente fazer? Vamos começar no canto aqui de novo. Então vou lá, ó, dou aquela esquentada, estico um pouquinho o material e vou fazer o canto. Deixa eu contar pra vocês o que está acontecendo nesse canto específico aqui. Lembra que eu falei que o material que eu estou utilizando aqui, que eu estou adesivando, é um MDF e ele já não tem mais tinta quase? Acontece que quando a gente tem MDF desse formato, ele acaba, quando você volta, ele solta um pouquinho. Então só para vocês entenderem aqui, ó, filma aqui, Cláudio. Ele tá desplacando. Tá vendo? Ele tá desplacando. O restinho de tinta, um pouquinho de próprio pó do MDF aqui. Por isso que eu não recomendo tanto a gente fazer envelopamento de MDF cru. Sem tratamento. Sem tratamento, sem passar uma pintura, sem você passar um primer. E se eu posso passar, por exemplo, uma tinta spray? Pode. Para fazer a cobertura? Pode, mas dependendo do material, do adesivo, ele vai ter uma cola. Ele vai ter uma cola mais forte do que a aderência da tinta na superfície. Então, nesses casos, é recomendado que você passe preparador de superfícies. Ele é indicado para esse tipo de situação. Um selador também seria o caso. Ou alguma tinta boa, específica. Só que daí, como é MDF, talvez seja o caso de fazer um fundo aqui. Outra coisa que eu tenho feito, quando é um cubo de MDF, como esse daqui, ó, eu faço o acabamento lá do outro lado. E daí eu tenho uma segurança maior. Mas lembrando que não é a situação mais adequada a gente fazer aplicação de adesivo sobre o MDF cru. Funciona, eu sei, mas não é muito indicado, beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, nesse tipo de canto que eu vou mostrar para vocês aqui, quando a gente vai fazer, eu fiquei de mostrar a ferramenta para fazer o outro canto. Essa ferramenta aqui, ó. Eu vou voltar aqui o canto. Pior que vai soltar tudo aqui, mas enfim. Deixa eu voltar esse canto aqui. Então, essa ferramenta aqui, ó, ela foi desenvolvida para esse tipo de acabamento. Então, como que ela funciona? Você vai esquentar. E vai usar ela aqui. Que eu preciso de um pouco mais de espaço. Deixa eu colocar de pé aqui, só para vocês visualizarem melhor. Então, vou colar ela aqui, ó. Vou colar o material nela, né? É um material, é um acrílico, né? Então chego aqui, ó. Dou aquela esquentada. Daí venho moldando o canto aqui. Facilita um pouco, né? Para esse trem que eu quero descer. Tá aí, ó. Ferramenta bem bacaninha. Essa daqui é da X-Fac. Tem nome? Eu não sei o nome dessa ferramenta aqui. A ferramenta Y. É um Y.
ela funciona muito bem. Já sei, o nome dela é ferramenta Y para cantos. É. Ponto. Tipo isso. Mas ela funciona bem. Então, agora a gente vai fazer um outro tipo de acabamento. Tá, só um pouquinho. Então ali onde é que você antes mostrou aquele acabamento, foi puxando, o acabamento que foi puxando pro meio, você pode usar essa ferramenta aí para fazer e pra depois fazer ir o canto, puxando isso, pro meio. daí você vai da mesma forma dele. Você vai esquentar aqui, ó, e vai continuar puxando pro meio aqui também. Eu acabei puxando demais aqui, eu tava sem ângulo de visão, então eu não tava enxergando direito o que eu tava fazendo aqui. Mas eu acabei puxando demais, não precisa puxar tanto assim, sabe? E daí, quando você puxa demais, sobra muito material aqui, ó. E fica mais difícil a tarefa aqui indo pro meio. Então eu recomendo que não puxe tanto. Mas quando assim. chegar lá no meio, se eu aquecer e puxar, que nem você fez ali, dá certo também, né? Dá. Então aqui, ó. Se você fizer um canto e outro canto, depois puxar o meio. É. Então é mais ou menos assim, ó. Você vai e daí você vem trazendo pra cá. Esse acabamento você vai fazer aqui de baixo, ó. Você não vai fazer pela frente. Vai travar ele do outro lado. Mas ó, como eu puxei demais aqui no canto, ele acontece isso daqui, ó. Então quando você for fazer, se sobrar muito material dessa forma, você vai perceber que você acabou puxando demais. Então não precisa puxar tanto assim. Outra coisa que esse tipo de acabamento dá é quando a gente tem textura. Ó, aqui, ó. A textura aqui, ó, elas são linhas retas. Quando eu derreto o material assim, ó, ele muda totalmente a textura. Inclusive a textura, ela fica, eu perco a textura mesmo, ela fica mais lisa. Não só a questão da impressão aqui, da direção, do desenho, mas a textura dela eu acabo perdendo também. Então assim, são maneiras de se fazer. Então, certo, errado, é o que eu falei no começo. O certo e o errado, ele é muito relativo. Uma vez eu fui dar um treinamento em Porto Alegre e eu ensinei uma técnica de corte. Aí chegou uma moça que nunca tinha feito aplicação de adesivos. Ela nunca tinha feito aplicação de adesivos. Nunca tinha feito. Aí o que aconteceu? Essa moça pegou e fez de uma forma totalmente diferente da que eu mostrei. E deu certo. Como que eu vou falar pra ela que tá errado? Não tem como. Não tem como. Se deu certo, tá certo. Se deu certo, tá certo. Então é isso que eu falo. Vocês percebem que só nos cantos aqui a gente consegue ter várias formas de se fazer. Aí o que é o diferencial? De repente eu tenho uma ferramenta específica para fazer. Eu faço de um jeito. Aí eu não tenho a ferramenta, vou fazer de outro jeito. Eu gosto de fazer dessa forma, beleza, eu aprendi a fazer dessa forma. Beleza, galera, deu certo, tá certo. E às vezes a pessoa tá começando e ainda não consegue ter um kit completo de ferramenta, né? Consegue ter só o básico ali. Sim. Já dá pra se virar, né? Exatamente. Outra forma da gente fazer esse canto aqui, pessoal, às vezes a gente tem uma situação como essa daqui, por exemplo, que a gente tem baixa aderência. O que eu vou fazer quando eu tenho uma situação de baixa aderência? Eu vou garantir que o material não vá sair dali. Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer, faço o biquinho aqui, né, o cantinho. Aí eu vou fazer o corte. Deixa eu só quebrar minha lâmina aqui, que ela tá... Já deu. Então aqui, ó. Fiz o cantinho, corte aqui, ó, em 45 graus. Beleza? Fiz esse corte, eu dividi os meus problemas. É importante, sempre que puder, divida os problemas. Fica mais fácil da gente resolver. Então aqui, ó, tinha um problema grande e agora eu tenho dois menores. Agora, vou virar aqui para vocês enxergarem melhor. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir e vou fazer a aplicação de um dos dois lados. Como eu tinha esquentado esse material, agora eu esquentei de novo para ele dar uma pequena retração. Então,
apliquei aqui, ó, e vou levar essa parte aqui, deixa eu só colar mais aqui, essa parte aqui, ó, vou levar lá para baixo do outro. Então, ainda tá me sobrando um bico aqui. Beleza. Vim aqui, ó, levei para baixo do outro, certo? Depois que eu fizer essa parte que vai para baixo aqui, ó, só para vocês enxergarem melhor aqui, ó. Ó, fiz essa parte que foi para baixo. Dá para ver bem aí, Cláudia? Essa parte aqui. Agora eu vou fazer o outro lado. Então, vou vir aqui, ó, e vou fazer o outro lado. Do meio para lá eu faço separado. Então, são duas tarefas diferentes, do meio para cada lado. Então, vou aqui, ó, faço e vou seguir minha aplicação para o meio. Faço o canto e sigo a aplicação para o meio. Agora eu vou dar uma esquentada aqui de novo. Pressão. Lembre-se que esses materiais, eles têm cola, adesivo, que é sensível à pressão. Aqui você pode fazer de duas formas. Você pode simplesmente pegar essa parte de cima, colar aqui e deixar aparente assim, né? Você vai ter uma segurança maior, né? Ah, mas fica feio e tal. Galera, às vezes a segurança é o que conta. Nem sempre o que vai contar é estética. Nesse caso aqui, é mais quando a gente precisa de uma segurança maior. Ou, quando, por exemplo, você vai fazer uma porta de armário, que o acabamento fica por dentro, não vai ficar visível? Não fica visível. Ou para baixo, né? Por exemplo, você faz uma porta que ele tá para baixo, às vezes você preza pela segurança do seu trabalho, dele não ficar querendo voltar, não ficar um ponto fácil de levantar, né? Aí você consegue travar ele, né? Isso. Ele tá travado um no outro. Outra coisa que eu posso utilizar aqui é um veda-borda. Posso passar o veda-borda depois aqui e ele vai fechar essa bordinha aqui e vai evitar que fique roçando quando for limpar, esse tipo de coisa. Então aqui é mais um tipo de acabamento. O que eu posso fazer aqui também, como eu já tenho algo por baixo ali, eu vou fazer um corte totalmente contramão aqui, tá? Mas só para vocês... Vai cortar rente? Vou cortar rente aqui, ó. Olha como pra não a ficar estética, essa rebarbinha, não. A estética desse acabamento fica bem melhor. Né? Mas aí você vai escolher se você quer prezar mais pela estética ou mais pela segurança. A segurança aqui a gente já tem, porque a gente tem um material que está debaixo aqui, ó, nesse cantinho. Então tá material sobreposto. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que determinados tipos de texturas, quando você cola um em cima do outro, ele acaba não grudando um material no outro. Então a gente precisa ficar bem atento com isso. Alguns materiais, eles têm determinados tratamentos na superfície dele, que quando eu colo um sobre o outro, eu não tenho uma aderência tão boa. É quase isso. É um nível de repelência, não é tanto. Mas é por causa da textura. Da textura ou do tratamento que ele tem na superfície, o coat que a gente chama. Beleza? O que é coat? Coat é um produto que se passa na superfície, então é a parte mais externa do material. Pode ser um tratamento. É como se fosse um verniz? É como se fosse um verniz. Né? Resumindo, sim, mas não... resumindo, sim. Tá? Eu acho que fica mais fácil, porque eu acho que esse tema coach talvez dê pra gente fazer um episódio só dele. Como se fosse uma película de proteção. Isso. E às vezes tem repelência, né? Num nível ou outro, mas às vezes tem repelência. Mas por quê? Ele é assim para ficar mais fácil de aplicar? Porque se por acaso você grudar um adesivo no outro, você consegue soltar ele... Alguns têm um tratamento para impressão. Aí, tipo, esse tratamento pode dar algum BO. E a própria tinta também, né? A tinta que é impresso, se eu tiver uma tinta, por exemplo, que ela não tenha tão boa aderência uma sobre a outra, tipo, eu posso ter esse problema também. Tá?
E agora eu vou mostrar para vocês a quarta forma de se fazer. Quarta não, né? Tem mais, porque teve uma aqui que eu mostrei sem ferramenta, com ferramenta, e teve uma que eu mostrei 2 tipos de acabamento. Na verdade... Então já foram 5, a gente tá indo pra sexta agora. A variação do acabamento. A variação, exatamente. Não é um tipo diferente, mas é uma variação. Boa. Bacana. Então aqui, galera, ó, seguinte... Deixa eu voltar um pouco aqui. Ó, a hora que a gente volta, já dá pra ver que, ó, tá vendo? Começa a soltar. Contaminou aquilo ali é tudo. O quê? É tinta? É contaminação, é sujeira que tinha Mas aqui esse em cima. preto aí é o que? Era tinta? Preto era tinta, só que tá vendo aqui ó, que tem lasquinhas do MDF, dos cantinhos, né? É. Uhum. E outras coisas que tem aqui também, poeira. Como eu falei, o foco de hoje não é limpeza, galera. O foco de hoje são cantos, né? Vamos focar no canto aí. Pessoal, não se esqueçam que a limpeza é parte importante do processo. É muito importante. E a gente vai fazer aulas aqui específicas de limpeza. Oba. Eu vou mostrar para vocês a parte de limpeza, como fazer antes disso. Então, para você que está acompanhando aí, fica atento. Como fazer uma limpeza eficiente? Tipo isso. O último tipo de canto que eu vou mostrar para vocês, mas vejam só, o último que eu vou mostrar para vocês, não quer dizer que não existe outras formas de se fazer. Daqui um pouco já chega alguém aí nos comentários xingando. Os haters. Os nossos amados haters. Essa porcaria aí não dá certo. Se eu for fazer um negócio grande, não vai dar certo. Quero ver fazer não sei o quê. Quero ver você fazer com 3 metros de altura. Quero ver você Galera, fazer entenda assim, o seguinte. assado. Entenda o seguinte, todas as técnicas que eu mostro aqui pra vocês, eu já testei bastante e eu já fiz elas. Então assim, não tô aqui testando técnicas para mostrar para vocês. Então ao longo da minha carreira, eu fui aprendendo técnicas e estou aqui passando para vocês. Não necessariamente eu preciso mostrar isso daqui de um tamanho gigante, até porque demandaria muitos recursos financeiros, né, para isso. Imagina, vou mostrar um acabamento de van, por exemplo. Aí eu tenho que pegar e envelopar toda uma van para mostrar um cantinho para vocês. É igual Faz muito na minha sentido. época da faculdade que eu tinha aula de desenho técnico. Uhum. Você faz o desenho técnico Na escala. numa dimensão, numa escala. Isso. Aí quando você precisa fazer, eu preciso fazer um prédio, né? Você vai lá e vai pegar aquela técnica que você aprendeu e vai ampliar. Imagina você Essa desenhar é a um ideia. prédio. Desenhar Haja papel, hein? Bom, vamos lá, galera. Seguinte aqui, ó. Então, chegando na última técnica, e eu particularmente gosto muito dessa técnica, é o seguinte. Deixa eu dar os créditos aqui. Quem me ensinou essa técnica foi um amigo meu chamado Clayton Sintra. Ele trabalha lá na 3M, ele é instrutor lá, ele que é o avaliador quando a gente vai fazer certificação lá. E ele que me mostrou essa técnica certificação aqui. da INOC. Certificação da INOC lá na 3M. Então, aqui é o seguinte. Dá aquela esquentada. Hashtag pega essa dica. E vamos fazer esse canto. Ó, fiz o cantinho ali, ó. Sempre façam esse cantinho primeiro, senão vai ficar faltando aqui. Fiz esse cantinho, galera. Agora eu vou cortar de novo em 45 graus. Beleza? Cortei em 45. Até tem umas réguas. Até tem... quem não conhece aí, procure Kleber Ecker. O Kleber, ele estava disponibilizando um desenho de uma reguinha para fazer justamente esse corte com mais precisão. Então, procurem, pessoal, na @KleberEcker ou Kleber_Ecker. Ecker se escreve E-C... Ajuda, Cláudia. E-C-L-E-R. Aí eu não lembro. É uma coisa assim, Ecker. É CCH, não é? CCH? CCK, eu acho. Ô Kleber, ajuda a gente aí. Se você tá vendo esse vídeo, põe teu arroba aí, faz favor. Se alguém conhece o Kleber, põe o arroba dele aqui. O Kleber, galera, disponibilizou uma reguinha. Ele é especialista em impressão, mas ele disponibilizou uma reguinha para você cortar lá na laser e fazer justamente esse canto.
E galera, dá muito certo para fazer justamente esse corte aqui, na verdade. É uma quinta forma de se fazer os cantos, utilizando aquela reguinha. Galera, é muito legal, muito legal. Procurem, ó. Eu não sei qual é essa reguinha. Nossa, é muito legal, Cláudia. Não é aquela reguinha de... que tem as marquinhas assim? Essa. Uhum. Mas é bem massa. Enfim, vamos lá. Fiz um lado aqui, ó. Fiz o corte, aliás. Agora eu vou fazer essa parte aqui que vai pra dentro. Fiz aqui que vai pra dentro. Deixa eu deitar aqui, ó, pra melhorar o ângulo de visão. Então fiz aqui. E agora eu vou fazer esse corte aqui, ó, deixando um pouquinho de material. Só que eu vou fazer um corte reto. Então é bem pouquinho aqui, galera. Fiz um pouquinho, beleza? Agora eu vou fazer o outro lado, esse que vai por cima. Relaxei aqui o material. Vou vir aqui, ó. E vou sobrepor o material, certo? Agora a gente vai... Olha, e é legal porque como o material decorativo normalmente tem uma espessura maior, ele não fica marcando, né? O adesivo que ficou embaixo. Não marca muito, né? Vou fazer bem esse cantinho aqui. E agora eu vou fazer um corte rente de novo. Então, esse corte rente... Beleza. O que acontece com esse corte rente? A gente tem uma beiradinha aqui, ó, que se a gente deixar, fica fácil. É agora que a gente usa lixa? É. Você tá querendo, né, tirar todo o drama aqui que eu tô fazendo. Porra. Agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a lixa aqui, ó. Hashtag pega a dica. Ó. A gente vai passar a lixa na direção que a gente tá trabalhando aqui. Eu não vou passar aqui contra. Se eu começar a passar muito contra, ele vai acabar levantando. Então eu vou passar aqui, ó, tirando um pouquinho desse canto aqui. Passo aqui, ó. E o material vai meio que soldar. Do outro lado aqui, ó, dá pra me mostrar também, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui, ó, aqui dá pra ver bem. Quando fica a abinha, a gente vai vir aqui, ó, e vai passar a lixa de leve, tá? Não precisa forçar tanto. Qual que é o número dela? 180. Pode ser uma 150 também. Não pode ser muito grossa. Posso usar uma 100? Muito grossa, muito grossa. 150, putz, dá pra usar, mas eu prefiro 180, gente, 200. Vai na 180 que dá certo. É isso. Então aqui de novo a gente vai passar na direção aqui, ó, e ele vai dar esse acabamento. Vai tirar a rebarba. Vai tirar a rebarba e às vezes ele acaba quase que soldando um no outro. Porque quando você passa a lixa, acontece que você esquenta também. Então passando essa lixa, você esquenta e ele acaba soldando um no outro ali e fica praticamente sem rebarba aqui no acabamento. Então é um acabamento muito bacana. Então retomando aqui, galera, a gente fez 4 tipos de acabamentos nos cantos. Então não necessariamente você precisa fazer um ou outro somente. Você pode escolher, dependendo da situação, você vai usar um ou outro. Todos eles dão certo, todos eles já foram testados, mas você tem que levar em consideração os 3 pilares. Se você está usando o material certo, se você está usando a técnica certa para aquele material e se você está utilizando a ferramenta certa para aquele material, para aquele acabamento. Então isso é importante para aquela finalidade, não é só para acabamento. Então os 3 pilares vocês sempre têm que levar em consideração: produto, técnica e ferramenta. Fiquem atentos a isso que as aplicações vão ficar fáceis. Se tiver alguma coisa errada, algum desses 3 pontos estiver errado, provavelmente você vai ter dificuldade nas suas aplicações aí. Tá difícil, tá errado. Se você estiver fazendo certo, sem dúvida a aplicação de adesivos vai se tornar fácil.
Faz o checklist aí das ferramentas dessa aula. Bora, vamos fazer um checklist. Então a gente usou, nessa aula aqui, ó, a gente usou a ferramenta Y, que eu não lembro o nome, uma espátula com feltro, né? Um cortador de liner. Eu usei aqui, na verdade eu usei esse estilete aqui, ó, com lâmina de 45 graus. Eu prefiro, quando eu vou trabalhar com materiais mais espessos, eu prefiro trabalhar com lâmina de 45 graus, diferente aqui da de 30 graus, né? Essa de 30 graus eu prefiro trabalhar com materiais mais finos. Então, quando eu tenho materiais mais espessos, 45, mais finos, 30 graus. A lixa 180, granulação 180, um soprador térmico e aqui, tirando do bolso, uma luva de aplicação também. O primer que a gente usou, ou promotor de aderência, os dois são... o nome é diferente, mas o produto é o mesmo. Primer ou promotor de aderência. Tá, o veda borda eu passo agora no... Depois que, por exemplo, você terminou, lixou, eu posso passar o veda borda? Não precisa de veda borda aqui quando lixa. Agora, nos outros acabamentos, faz sentido passar o veda borda. Aí quando fica um pouco mais alto. Aí é importante lembrar que você tem que usar o veda borda de acordo com o material. Por exemplo, se você tiver um material fosco, você usa um veda borda fosco. Se você tiver for um material brilhante brilho, também. você usa um veda borda brilho. Em senão... alguns casos, você pode usar ele colorido também. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um envelopamento preto brilhante e eu tenho o veda borda da cor, eu vou lá e passo o veda borda da cor. Esses dias eu fiz um branco fosco. Eu fui lá e comprei um veda borda branco fosco e passei ele. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje de técnica aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas técnicas para fazer cantos de móveis. Mostrei aqui 4 técnicas diferentes, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já utiliza uma, 2, 3 ou as 4. Comenta aí pra gente saber como que vocês estão executando aí no seu dia a dia também. A gente tem aqui a hora do aplicador, todas segundas e quartas, 6h57. Eu estarei aqui trazendo técnicas, entrevistas, vamos ter visita a empresas, né? Tanto birôs de impressão, fábricas, importadoras. A gente vai visitar muita gente aí durante esse ano e vai trazer muita informação de qualidade aqui para vocês. Lembrando que nas segundas, pessoal, a gente tem live no YouTube e nas quartas-feiras a gente tem lives no Instagram. No Instagram, geralmente, a gente vai fazer visitas, entrevistas, vai ter muita coisa interessante, mas a gente vai ter ao vivo no Instagram e aqui no YouTube a gente tem gravado. Se você gostou, deixa seu comentário. Se tem alguma coisa que você quer saber, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai fazer vídeos especialmente aí para os nossos espectadores. Valeu, galera, espero que vocês tenham curtido. E se você quer boas dicas, segue que aqui a gente sempre tem conteúdo de qualidade para você.